Mais uma vez com a gente, a endocrinologista, a doutora Ana Priscila Soggia. Acertei? Sempre Sempre treino Carol. antes. Seu sobrenome, bem-vinda, doutora. Obrigada. Trouxe um monte de coisa legal, tem um monte de alimento, vai ter dica de suco, vai ter tudo. Eu queria deixar uma perguntinha, que a gente vai para um rápido intervalo. Anemia é ou não é o princípio de um monte de problema que muitas vezes a gente quer tratar sem saber que tá com a anemia? Sim, concordo Ela com pode você. ser um gatilho. Um gatilho para vários sintomas, Carol. Cansaço, estresse, alterações do sono, sensações às vezes do coração tá acelerando e a gente acha que é uma ansiedade, uma depressão. E na verdade é porque ou a gente não está se alimentando direito ou por algum outro problema de saúde que a gente está com anemia. E a gente procura às vezes em outros médicos porque os sintomas são muito sutis. E parece, você falou do cansaço, a pessoa já acha que tem o quê? Um problema na tireoide. Perfeito, Carol. Vai direto para outro campo, né? Exatamente. Só que aí, gente, isto aqui, a gente vai fazer uma dinâmica ao vivo para você entender. Inclusive, eu tenho uma dúvida. Você dosa ferro e ferritina. Pra que você dosa ferro e ferritina? Qual a Legal. diferença entre eles? Eu queria abrir até a nossa pauta, que eu deixei algumas perguntinhas antes do break, mas pra gente retomar no decorrer aí do papo. Hoje, como que a gente considera, então, anemia? O que é a anemia? Tá. Então é muito frequente as pessoas falarem, você não está comendo direito, vai ficar com anemia. E o que é exatamente isso e qual alimentação a gente precisa, Carol? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a definição de anemia. É quando a quantidade das células vermelhas, que são as hemácias, ou a quantidade de hemoglobina, que eu já vou explicar o que é, estão abaixo dos valores considerados normais no sangue. O diagnóstico de anemia, posso fazer o olhinho? É um exame físico, sim, que o médico pode fazer, mas nem sempre está alterado. E o importante é que quando o paciente tenha os sintomas, faça um exame de sangue para poder entender se tem ou não e fazer o diagnóstico. Perfeito. Tá bom? Podemos começar a nossa dinâmica? Perfeito. A gente está mostrando um vídeo, o vídeo ilustra a produção dos corpos vermelhos. Por quê? Aonde é feita essas hemácias, que são essas células vermelhas do sangue? Elas são feitas na medula óssea, que é um lugar que fica dentro do nosso osso. Dentro do osso dos ossos longos, por exemplo, o nosso osso, que é o fêmur da perna, dentro dele tem a medula óssea. Tá. Então, lá é produzidos os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Aí a gente vê ali na imagem do vídeo as células vermelhas. Então, ela é produzida na medula óssea, essa célula, por isso que o nosso sangue é vermelho, porque as hemácias, que são as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, esse é o nome técnico, hemácias, que eu estou ilustrando aqui como uma bexiga, são vermelhas. E por que elas são vermelhas? Porque dentro dela tem a hemoglobina. A hemoglobina ela é uma proteína. É uma proteína onde fica grudado o ferro. E por isso que é importante o ferro na patogênese, ou por isso que é importante ele na alimentação para a gente não ter anemia. Por quê? Dentro da hemácia nós temos milhões dessa proteínazinha que é a hemoglobina. E na hemoglobina, que cada uma a gente tem várias cadeias, essa daqui é a cadeia alfa, e a gente tem o ferro ligado nela. A cadeia beta, e a gente tem o ferro ligado. Quando eu combino duas cadeias betas e duas cadeias alfas, eu faço uma hemoglobina. Quando eu faço aquele exame de sangue que o médico pede no consultório, está lá escrito eritrócitos ou hemácias, aí logo embaixo está escrito a hemoglobina. hemoglobina. E é justamente essa proteína que fica dentro da célula. Por que ela é importante? Porque ela tem o ferro e é neste ferro que o nosso oxigênio se liga. Então, dentro dele tem muitas dessa proteína, o oxigênio se liga, e eu ligo vários oxigênios. Eu consigo levar para todo o meu corpo o oxigênio grudado nisso daqui. O ferro funciona como um ímã. Ele atrai o oxigênio, e é isso mesmo. Ele tem um poder de deixar ele grudado, e quando essas células vermelhas passam pelo meu pulmão, enche de oxigênio e vai levando para o resto do meu corpo. Ai, que legal! Sem esse ferro, eu não consigo formar essa cadeiazinha. E aí eu não consigo formar hemoglobina, a minha hemoglobina cai e aí eu fico com anemia. Então, a importância do ferro na alimentação, ela é bem significativa, porque ele é essencial para a formação dessa proteína que leva o oxigênio no nosso corpo. Se não ingerirmos, o corpo
não produz. E aí, sem produzir, ele até vai produzir um pouco, porque a gente nunca vai ter uma quantidade zero de ferro. Tá. Mas os níveis caindo de ferro, o que acontece? A quantidade de hemoglobina que eu vou fazer vai cair. E aí lá naquele exame de sangue, que o normal é de 11,5 a 12 até 16, esse valor vai para 10, vai para 11, às vezes vai para 9. E pode ir caindo dependendo do caso. Se eu não estiver comendo ferro, ou se eu estiver tendo uma perda de ferro, tive um sangramento, ou as mulheres, excesso de menstruação, é uma das principais causas de anemia na mulher jovem. Por quê? Todo mês ela perdeu sangue, ela perdeu ferro. E se ela não repor da maneira correta, e dependendo dessa quantidade, ela pode ter sim anemia. Tá? Agora, doutora, vamos entrar na história do ferro e da ferritina? Vamos, perfeito. Por que a gente dosa ferro e ferritina? Perfeito. Então, assim, a gente não é só o ferro a causa de uma anemia. Então, quando a gente pede o hemograma, ele me fala se eu tenho anemia ou não. Eu vou olhar aquelas hemácias, eu vou olhar a hemoglobina e eu vou ver se eu tenho ou não anemia, mas eu tenho vários tipos. Então, fazendo um parênteses, o que é esse roxinho que eu coloquei aqui? Isso daqui é uma cadeia diferente da que é o normal. Ela tem uma mutação, a gente chama isso daqui de cadeia F. É o que acontece na anemia falciforme. Então, em vez de eu fazer 2 e 2, eu vou fazer uma proteína diferente, com um formato diferente. E esse formato diferente faz com que a minha hemácia seja diferente. Então, a gente tem vários tipos de anemia, não só por causa de ferro. A anemia falciforme, as talassemias, por falta de vitamina B12. Então, para o médico que olha um hemograma com alteração, puxa, eu sei que esse meu paciente tem anemia, mas qual é a causa? Tá. Será que é uma falciforme? Será que é uma talassemia? Será que é falta de ferro? Será que é falta de vitamina B12? Então, ele vai pedir vários exames para poder fazer o diagnóstico correto e fazer o tratamento do paciente. Tá. O ferro, ele dosa a quantidade de ferro no sangue. A ferritina, ela dosa o depósito. Então, muitas vezes, o paciente ele tem uma ferritina baixa, porque o depósito está pequeno, porque ele não está comendo ferro o suficiente, mas o ferro ainda não alterou. Então, ele está usando todos os estoques dele. Daqui a pouco, ele vai acabar e o ferro vai cair também. Tá. Então, quando eu suspeito de uma anemia por falta de ferro, eu doso tudo. Eu doso para saber quanto está o ferro, quanto está a ferritina, que é esse depósito, e alguns outros marcadores. Mas também vou dosar vitamina B12, ácido fólico. Por que a gente recomenda o ácido fólico na gestação? Toda mulher toma. Para não ter exatamente. Também por causa da anemia. Exatamente, tá bom? Porque a gente repõe uma quantidade a mais para que a mulher possa fazer essa quantidade para ela e para o bebê. Então, o ideal é que a ferritina esteja adequada e o ferro também. Sim. Agora, esse é um caso, inclusive eu li no material que eu recebi, eu adoro. Isso é fisiológico de alguns organismos? Então, é genético. A pessoa nasce. Na verdade, ele tem uma cadeia beta que tem uma alteração de uma letrinha no DNA. E aí faz com que essa cadeia mude a forma. Em vez de fazer esse redondinho, bonitinho, ele faz uma força diferente por causa dessa mutação. Tá. E a hemácia fica com forma de foice. E aí, em vez de ser essa bolinha bonitinha que vai passando pelos vasos, essa forma de foice, muitas vezes ela impacta, tipo uma meia-lua. Então, ela vai e pode fazer várias, em vez de passar sem obstruir o vaso, pode formar uma obstrução. E aí, às vezes, as pessoas têm dores, podem ter artrite. Criança, porque é genético. É genético e geralmente se manifesta logo na infância. E assim, lógico, tem casos mais leves e alguns casos bem graves, viu, Carol? E pelo que eu li, é comum no Brasil. É muito frequente, porque assim, não necessariamente, mas é muito mais frequente na raça negra, também acontece na raça branca e na nossa população é muito frequente. São muitas crianças e muitos adultos têm isso. Então se chama anemia falciforme, por isso que dessa hemoglobina F. Na verdade, ela tem um formato diferente, a hemácia fica com um formato diferente também. Então, só através de alguns sintomas, inclusive nessa fase aí Olha infantil. Que interessante, Carol. Isso daqui já é visto no teste do pezinho. No teste do pezinho a gente já faz. Por quê? Esse teste do pezinho, porque né? aí a gente já começa a olhar essa criança e tratar essa criança desde a infância, para não ter perigo de ter alguma complicação um pouco mais grave. Ou a mãe, às vezes, a criança ter dor e não saber o que está acontecendo. Tá. Perfeito. Daqui a pouquinho, perguntinha do público. Até agora, eu não entendi o que você falou, Cláudia. Repita. Agora sim. Olha só, vamos até ali só para mostrar? Vamos, lógico. Vamos passear. Esse estúdio está tão lindo, a gente adora passear.
Claro que uma pauta de anemia, a gente tinha que ter um monte de alimento, afinal a gente tem que entender que combinações são essas que vão aumentar Perfeito. o ferro e etc. Doutora, vamos aproveitar que a gente contou essa história super legal do transporte de oxigênio e mostrar um videozinho que ilustra. Perfeito. Olha que bonito, gente. Daqui a pouquinho perguntinhas do público. A doutora vai explicando pra gente como isso acontece, então, no nosso sangue. Na tela, olha lá. Então, vamos lá. Então, aí a gente vê dentro do vaso, a gente vê os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, e essa imagem é justamente a medula óssea. Tá. Então, é o que tem dentro do nosso osso, essas hemácias saindo, né, da medula óssea e caindo na circulação, e olha esses pontinhos vermelhinhos, são as hemoglobinas que ficam dentro do glóbulo vermelho. Então, essas hemácias vão até o pulmão, que é esse órgão ilustrado, e cada vez que a gente respira, olha o oxigênio. Ela se enche de oxigênio e vai liberando o oxigênio na circulação. Tá. E depois que ela libera o oxigênio, ela tem a função de carregar, voltando o gás carbônico para ser de novo jogado pelo pulmão e ser eliminado. E aí o que você me falou sobre a queda de cabelo ilustra bem isso, porque assim, para o bom funcionamento celular de todas as células do nosso corpo, eu preciso desse oxigênio, porque é ele que gera energia. Então, quando essa quantidade de hemoglobina ela está baixa, a quantidade de oxigênio que está chegando também está diminuída. Tá. Então, por isso do cansaço, da queda de cabelo. Por quê? Porque a energia dessa célula não está tão boa, ela não está trabalhando o quanto ela poderia trabalhar, porque a quantidade de oxigênio que está chegando é menor. E assim, uma falta de ar, inclusive tem os sintomas aqui, vamos colocar os sintomas Vamos, lógico. na tela para vocês. Porque se a gente tem menos oxigênio, também pode ter falta de ar. Perfeito. Então, assim, a gente tem uma anemia que é uma anemia aguda. É aquela que caiu, tive um sangramento, os sintomas são extremamente intensos, Carol. Tá. Na anemia crônica, vai caindo aos pouquinhos. Então, por isso que às vezes a pessoa não percebe. Antes ela conseguia subir a escada. Agora, tô me sentindo um pouco mais cansada, não vou subir a ladeira. Vou fazer o outro caminho para ir na padaria porque eu fico mais cansada. Então, às vezes é tão sutil, mas pode dar falta de ar? Pode. Pode dar taquicardia, essa palidez cutânea. Então, serve sim olhar a conjuntiva, tá, Carol? Tá, pra ver. Se tá muito branquinho, pode ser algo... que geralmente, pra estar branquinho, tem que estar bem baixo, Carol. Então, assim, é uma anemia levinha, às vezes está normal. Então, eu não posso, como médico, olhar, ver que está normal e falar, não é nada. Entendi. Eu tenho que acreditar no meu paciente. Se ele está falando que ele está cansado, eu tenho que fazer o exame. Mas se eu olhar e tiver mais branquinho, eu vou falar, puxa, tenho que fazer agora, porque deve ser mais grave, tá bom? Aí a gente vê a conjuntiva. Então, uma conjuntiva normal, com uma hiperemia, que é chama-se esse vermelho, né, embaixo do olho, e essa anemia essa conjuntiva mais pálida, que acontece quando a gente está na anemia. Às vezes a palma da mão também pode ficar um pouco mais pálido. Sim. A palma, às vezes as bochechas ficam menos coradas, porque a quantidade de hemoglobina está menor no sangue, tá bom? Agora, deixa eu juntar tudo na minha pergunta, doutora, antes da gente ir para aquela mesa maravilhosa e unir aí os alimentos para a gente entender como melhorar, porque não adianta, você vai comer um monte de carne, pode ser que não adiante nada. Perfeito, Carol. Minha pergunta é a seguinte, a gente consegue ter uma relação, existe uma relação entre a anemia e alguns períodos do ano, períodos que a gente tem mais resfriado, mais inflamação, mais infecções, coisas do tipo, ou não tem absolutamente nada a ver? Totalmente a ver. Pensa que a gente acabou de falar, o oxigênio, a anemia, o ferro, o nosso sistema imune, ele precisa estar funcionando bem. Assim como o sono muda o sistema imune, a anemia também. Então, quando eu estou... A anemia é uma doença, eu preciso tratar. O meu corpo, ele está em alerta, ele não está bem. E muitas vezes o meu sistema imunológico não vai funcionar tão bem. O que acontece? Eu posso pegar... A sua pergunta é, os sintomas de anemia são os que a gente colocou na tela. Certo. Mas quando eu estou com anemia, eu posso pegar mais infecções? Sim, porque o meu sistema imune não está tão bom. A anemia causa infecção? Não. Quem causa a infecção é a bactéria, o vírus ou o meu sistema imune, essa imunodeficiência nossa, que pode estar relacionada a um quadro de anemia? Pode. Olha, Carol. que interessante. E tem gente que relata... infecção urinária, de repetição, tudo, né? Quando a gente pensa em tudo de infecção. Sim, é um alerta, o nosso corpo não está bem. Então, ou seja, ele não está funcionando como a maneira que ele deveria funcionar. Tá? E eu acho que até, se a gente puder colocar o hemograma aqui na tela... agora é a hora do hemograma. Isso, porque a gente falou muito sobre o diagnóstico. Olhamos conjuntiva, se queixou para o seu médico, falou que está sentindo, mas qual é o exame que eu preciso fazer para poder ter esse diagnóstico? Na tela, olha lá. 3, 2, 1, vamos lá. Foi. Então vamos lá. Primeira linha, hemácias. É justamente a bexiguinha, são as células vermelhas. Então eu tenho um valor de normalidade.
A hemoglobina tem aquele valor que é o que a gente mais costuma usar, que é esse entre 13 a 16, que é aquela proteína aonde tem o ferro. Todas as outras características, por exemplo, esse volume globular médio, que é o VGM, são características da hemácia. Dependendo, é uma hemácia pequenininha, provavelmente é falta de ferro ou uma talassemia. É uma hemácia maior, pode ser uma deficiência de vitamina B12. Então, quando eu olho o hemograma, eu já falo, opa, esse VCM está alto, está maior do que 100. Não deve ser ferro, deve ser B12. É lógico que o ideal é eu pedir essa vitamina antes de orientar meu paciente, mas eu já tenho dicas no próprio hemograma do que pode ser a causa da anemia. Até para já saber o tratamento. Perfeito. Vamos para nossa mesa? Lá. Perfeito. Seguinte, entrando um pouquinho em tratamento e juntando tratamento à alimentação. Mas minha primeira pergunta é, todo mundo que tem anemia tem que repor ferro, comprimidinho ou não? Depende muito da anemia. Assim, a primeira coisa que a gente tem que entender, Carol, é que o ferro, independente de eu ter anemia ou não, ele faz parte da minha alimentação. Eu preciso pelo menos de 14 miligramas de ferro por dia. Hoje nós vamos descobrir o que dá 14. O quanto que dá. Exato. Muito legal isso, Carol. Exatamente. Então, eu preciso disso na minha alimentação para não ter, inclusive. Então, eu acho que a ideia de passar para o público agora é entender quais alimentos eu devo colocar. E se eu estiver com anemia, lógico que eu vou procurar um médico. Pode ser que eu tenha que tomar um comprimido de ferro, com uma quantidade maior se o problema for ferro, mas eu automaticamente também posso complementar a minha alimentação conhecendo sobre os alimentos, tá bom? Vamos então dar uma olhadinha nas tabelinhas para ver as quantidades, gente. Olha que legal, isso é uma surpresa, hein? Começando por esse grupo, a gente tem aqui quantidade de ferro. Aqui tem aveia, feijão, lentilha e uva passa. Perfeito. A aveia 5 miligramas em 100 gramas. Feijão, 3 miligramas em 100 gramas. A lentilha, 2,5 miligramas em 100 gramas. E a uva passa é igual ao feijão. Isso. Isso, gente, 100 gramas... Umas 2, 3 colheres. 2, 3 colheres. No almoço. Isso. Mais ou menos o que tinha na nossa culinária. Exatamente. Aí ganhamos 3 miligramas. Aí vamos para esse grupo aqui, que é o que todo mundo fala das carnes, né? Exato. Em 100 gramas tem 5 a 10 miligramas. A 10 miligramas. Depende da carne, por exemplo. Por que a gente fala, tá com anemia, vou comer fígado? Né? Todo mundo fala isso, ai meu Deus. Mas ele é uma carne que tem uma quantidade de ferro maior, em torno de 10 até 13 miligramas em 100 gramas. Então, ele tem mais ferro mesmo? Tem. Mas precisa ser ele? Não. Se você gostar, é lógico, mas as outras carnes têm em torno entre 5 e 10. Não é só a vermelha, então, que tem mais? Não, na verdade tem peixe e frango. O frango tem em torno de 5 miligramas e o peixe de 4 a 5, então também tem ferro. A gente pode colocar ele na dieta sim, então não necessariamente eu preciso só comer carne vermelha, tá bom? Se a gente colocar esse filézão bonitão numa panela de ferro, que nem as vovós faziam e tal? Rola? Você sabia que essa dica ela é super importante? Porque assim, tem dois grupos. Uma porque quando eu cozinho qualquer alimento, não só a carne em panela de ferro, ele pega o ferro da panela e aumenta a quantidade de ferro naquele alimento. E essa dica é muito legal para os vegetarianos, porque muitas vezes o vegetariano ele não consegue comer os alimentos que têm um aporte de ferro maior e alguns muitas vezes nem come ovo, porque na gema de ovo também tem o ferro. Então, se a gente for olhar dos alimentos vegetais, também isso é bem interessante falar para o público. Quando eu como o ferro do animal, 20% do que eu comi eu consigo absorver, porque ele está num formato que a gente chama de ferro M. Quando eu como dos vegetais, eu só absorvo 5%. Então, eu comi 3 miligramas, mas eu só absorvi 5% disso. É mais difícil ainda. Então, mas é para comer? É. Ponto. Mas eu absorvo menos. Então, para enriquecer esses alimentos, fazer em panela de ferro da avó, ótima dica. Minha mãe que tem uma sensacional. E é verdade, isso não é balela, é verdade. Então vamos comprar panela de ferro, que é um bom investimento, já que a gente descobriu. Vamos falar ainda de outros elementos, mas agora um tempo para as perguntinhas do público, que Glaucio já me contou que tá bombando. Olha lá, na tela, a primeira pergunta. Júlia, obrigada, um beijão. A diverticulite pode causar anemia profunda, como tratar? Já falando de diverticulite, o negócio é tenso, né? Quem já teve, já passou por cirurgia, minha personal quase foi. Tipo assim, tem que ficar atento com diverticulite. Então vamos até para o público entender, quem não sabe, né, o que é a diverticulite. Então, na parede do intestino, eu posso ter alguns saquinhos, uma parte mais flácida, umas bolsinhas, que é o divertículo. A diverticulite é quando essa bolsinha inflama.
Ela, teoricamente, não causa sangramento. Tá. Então, se eu tiver uma inflamação muito intensa e começar a sangrar, pode perder ferro? Pode, mas causar uma anemia profunda só se for uma diverticulite que rompeu, tipo essa que aconteceu com a sua personal. Uma infecção. Sabe o que é muito comum, mais do que a diverticulite, são os pólipos. Tem muitas pessoas que a partir dos 40, 50 anos começam a ter pólipos no intestino. Em vez de ser uma bolsinha para fora, ele é uma bolinha para dentro. Parece um couve-florzinho. Isso. E ele começa a sangrar. E ele é quietinho. Aí sangra um pouquinho hoje, um pouquinho depois, um pouquinho depois. E depois de um tempão, esse pouquinho vira muito. E aí quando a gente faz o exame, vem com anemia. Tá. Então, a primeira coisa quando a gente vê anemia, poxa, uma pessoa que está se alimentando bem, por que ela está com anemia por falta de ferro? Aí tem que fazer, ou às vezes, uma endoscopia, uma colonoscopia, para investigar se está perdendo por algum lugar. Perfeito. Tá? E isso é legal, porque às vezes você fala, mas eu tô fazendo tudo bonitinho, ainda não tá rolando? Exatamente. É uma mulher jovem que chega na consulta e fala assim, doutora, eu tenho uma menstruação com um fluxo muito intenso, é uma coisa extremamente incômoda. A gente fala, poxa, dali que tá perdendo. Agora, se ela não se queixa disso e se alimenta bem, eu tenho que realmente ficar alerta e fazer alguns exames para ter certeza que a pessoa não tem nada. Se não tiver, vamos reorientar a alimentação. Perfeito. Tá? Tem uma perguntinha que agora é um caso pessoal, mas a gente vai colocar primeiro para ajudá-la. Lógico. E segundo, para outras pessoas se identificarem caso estão na mesma situação, né? Estejam na mesma situação. Na tela, vamos ver. Foi. Andressa, um beijo, obrigada. Eu estou com anemia moderada e meu fluxo menstrual é intenso e longo, cerca de 10 dias. Como amenizar os sintomas, principalmente nesse período, 10 dias? Coitada, 10 dias não é brincadeira, né? Doutora, o que faz um fluxo ser maior, menor? Então, vamos lá. Então, assim, a primeira coisa, então, com a história dela, lógico que eu não estou vendo os exames, nem examinando, mas a chance dela ter uma anemia é muito intensa. É muito grande essa chance. Então, o que fazer? Muitas vezes tem que descobrir a causa. Por que ela está tendo um fluxo de 10 dias? É um mioma? Ela tem um mioma que faz com que esse sangramento seja maior e mais prolongado. Tá. É, na verdade, uma hemorragia uterina disfuncional. O que é isso? Na verdade, são pessoas por questões hormonais que têm um fluxo grande naturalmente. Então, ela não tem nenhum mioma, o ultrassom dela é bonitinho, os exames hormonais são bonitinhos, mas ela, fisiologicamente, tem um período mais longo e com um fluxo mais intenso. Aí cabe ao ginecologista com certeza orientá-la, se for um mioma, se é um caso cirúrgico ou não, o uso de anticoncepcional, o uso de anti-inflamatórios. É muito comum mulheres antes do período menstrual, que tem esse fluxo mais intenso, uma dose pequenininha de anti-inflamatório faz com que o fluxo seja menor. Então tem várias possibilidades. Então acho que é muito importante o médico acompanhá-la para poder orientar, para saber qual é a causa. Mas independente da causa, ela já complementar para evitar cansaço é muito importante. Opa, tá bom? Com tudo isso que a gente comentou aqui. Exatamente. Mais uma perguntinha do público na tela e a gente vai contar como unir os alimentos para absorver melhor. Perfeito. Fabiola, obrigada. A anemia pode ser causada por depressão ou o inverso? Tem relação anemia e depressão? Então, sim, os dois. Adorei a pergunta. Muito boa. Porque depressão, às vezes eu tô tão triste, deprimida porque eu tenho depressão que eu não como. Eu não como direito, eu tenho, às vezes, falta de vontade de preparar uma mesa gostosa, então eu como uma coisa já pronta, que tem baixa quantidade de ferro. Então, eu estar deprimida durante um período prolongado, posso ficar com anemia? Não pela depressão em si, mas porque por causa da depressão eu não como direito, e aí eu posso ter uma anemia, sim. Tá. E o contrário é verdadeiro. Às vezes eu acho que é uma depressão, mas aquele cansaço, eu não tenho vontade de fazer nada, porque eu tô com anemia. Uma coisa é uma bola de neve. Às vezes não é depressão, é anemia. E a depressão pode, como consequência de uma alimentação incorreta, também ficar com anemia. Então a pergunta dela foi muito legal, porque uma coisa as duas pode piorar o quadro da outra. Exato, Carol. Então tem que sair da anemia também para melhorar o quadro da depressão. Perfeito. Às vezes, só tratando a anemia, a pessoa, porque ela tem energia de novo. Então, às vezes, era aquele diagnóstico incorreto. Ela não estava deprimida, que precisava tomar antidepressivo. Ela realmente só precisava melhorar a parte de energia do corpo dela. Tá aí, fazendo tudo bonitinho, vai descobrir, com certeza vai ficar super bem. Mais uma perguntinha, essa é legal, diabetes, hein? Tá, vamos lá. Sua área total, hein, doutora? Vamos lá. Quem escreveu pra gente? Camila, obrigada. Por que os diabéticos têm uma anemia considerada diferente? Isso, de fato, tem relação à anemia e diabetes?
Então, não entendi exatamente qual foi a dúvida, vou tentar explicar de uma maneira bem ampla e espero poder ajudá-la. Então, a primeira coisa é que, assim, alguns diabéticos têm uma doença crônica. O que é uma doença crônica? A glicemia está mal controlada e a gente tem uma anemia que é uma anemia de doença crônica. O nosso corpo ele não está funcionando direito. Então, lá na medula óssea, eu não consigo produzir. Isso é muito comum em pacientes, às vezes, com tumores, com diabetes mal controlado, mais idosos, porque e o nome é exatamente esse, anemia de doença crônica. Então, quando o meu diabetes está bem controlado, eu não deveria estar com anemia. Mas se ele está mal controlado, eu posso ter uma anemia por causa do diabetes? Posso. Às vezes eu melhoro o diabetes, a pessoa não tem mais anemia. E aí a outra coisa é a hemoglobina glicada, que é uma coisa diferente. Sabe aquela hemoglobina? Isso é bem legal para quem é diabético. Vamos lá. A hemoglobina. Vem cá, doutor. Vamos pegar a hemoglobina. Volta aqui. Então, adoro. Por que eu acho... Vamos lá. Por que é importante? Todos os diabéticos, no seu controle, fazem um exame de hemoglobina glicada. Todo diabético, o médico pede isso. O que é essa hemoglobina glicada? É justamente essa hemoglobina, só que ela é glicada. Ela tem uma glicemia junto. Por que ela tem uma glicemia junto? Todo mundo tem hemoglobina glicada num valor normal. Só que quando a minha glicemia é muito alta, em vez de eu ter uma aqui, eu vou começar a ter várias. E ela rouba o lugar do ferro, então, do oxigênio? Na verdade, ele não rouba o lugar do ferro, mas ela começa a impregnar e a hora que eu vou ler isso, qual é o problema? A porcentagem de hemoglobina glicada normal é 4,5 até 5,5. É uma porcentagem pequena e ela não atrapalha o funcionamento. Mas ela serve para mim para quê? Porque se tiver com uma hemoglobina glicada muito alta, quer dizer que a minha glicemia no sangue está muito alta. Então, eu preciso corrigir a glicemia. Então, é porque às vezes a gente confunde, né? Será que essa hemoglobina glicada tem relação com a anemia? Não. A hemoglobina glicada é um exame do diabetes. Entendi. Tá? Mas que é justamente essa hemoglobina que a gente falou hoje, mas com uma glicemia ligada. Pode já ocorrer em pré-diabéticos. Pode. Que consomem muito açúcar. Você vai trabalhar lá no consultório, cara. Tá demais. Você não sabe o que eu... Exatamente. Que eu estudo, eu fico enlouquecida. Mas então, a gente está falando de um quadro... que certamente acontece com frequência com os relatos que vocês, médicos, quando vêm ao programa, dão do aumento de número de pacientes diabéticos no Brasil. Exatamente. O pré-diabetes, esse valor de hemoglobina glicada, ele já está alto. Mas, respondendo então a pergunta, o diabético, ele pode ter uma anemia? Pode, quando ele não está controlado, que é essa anemia de doença crônica. Controlando o diabetes, a pessoa melhora desse quadro de anemia, tá bom? Por quê? Porque o corpo está doente. Então, ele não produz direito tudo isso daqui que a gente mostrou. Por isso, a importância de deixar essa diabetes controlada, já que ela já foi diagnosticada. Então, o que fazer? Não tem a cura, como vocês já comentaram, mas tem o controle. Perfeito. Vamos deixar uma perguntinha do público da tela, porque isso é muito legal. Olha lá. Adorando isso, hein? Vilma, um beijo! Qual o tratamento para anemia falciforme? Importante até para você comentar a respeito de um tratamento que tem já pelo SUS, né, doutora? Exatamente. Na tela, então, vamos lá. Vilma, um beijo. Então, para anemia falciforme, qual é o tratamento? É diferente do tratamento que outro paciente, enfim, apresente outro tipo de anemia? Perfeito. Carol, então, só relembrando, a gente comentou, né, que a anemia falciforme é quando tem isso diferente, para as pessoas só relembrarem. E tem relação com o ferro? Nenhuma. Então, até pouco tempo atrás, o único tratamento que a gente tinha era justamente sintomáticos. Às vezes a criança ia com uma dor na perna, ia para o pronto-socorro, recebia remédio para dor. Tinha uma artrite, tratava a artrite. Tinha uma infecção, tratava a infecção. Não tinha uma cura. Por quê? Porque o sangue dela era desse jeito e na medula óssea dela ela fazia uma hemoglobina desse jeito. Desde alguns anos atrás, em caráter experimental, começaram tratamentos com transplante de medula óssea. O que é isso? Não é lá que, não é na nossa medula óssea que produz hemoglobina? Eles mudavam a característica da medula óssea com esse transplante de medula óssea, que nem quando a gente faz para leucemia. Sim. Para quê? Para produzir uma hemoglobina normal. Desde 2015, o caráter experimental, que era só em pesquisa, começou a ser aprovado pelo SUS. Para quais casos? Não para todos os pacientes com anemia falciforme. Para os pacientes com anemia falciforme graves. Ou seja, Carol, tem paciente que faz transfusão a cada 4 dias. Tem paciente que vai no pronto-socorro 3 vezes por semana. Ou seja, é uma limitação da qualidade de vida muito intensa. Pacientes com anemia falciforme com um quadro mais leve, o transplante de medula óssea não justifica o risco desse tratamento para o
para os poucos sintomas que ela tem. Mas pacientes que têm um quadro mais grave de anemia falciforme, hoje, eles já podem se beneficiar. Tem até um relato de uma reportagem de um paciente que ele fez, que ele falava que ele passou a vida inteira, né, fazendo transfusão e tal. E ele, depois que fez o transplante, ele nunca teve mais nada, ele não conseguia nem se conter, né? Ele falava assim, é uma outra vida. É assim, parece que eu sou outra pessoa, porque eu mudei totalmente. Então, isso é uma possibilidade que hoje ela é fornecida pelo SUS, sim, esse transplante de medula óssea para pacientes com anemia falciforme grave, ou seja, pacientes que têm essas crises de repetição, essa qualidade de vida, porque não tinha tratamento até então, hoje é uma possibilidade. Para pacientes que têm um quadro mais leve, assim, olha, eu tenho uma vez uma crise em 2, 3 anos, às vezes é melhor tratar a crise do que esse tratamento, que é um tratamento que também tem seus riscos. Perfeito. Tá? Então vai depender cada caso. Exatamente. Por isso que o médico hematologista que acompanha o paciente vai decidir dependendo das características daquele paciente com anemia falciforme. Tá? Perfeito. Vamos voltar para a nossa mesinha? Vamos lá. Tem perguntinha de chocolate, mas antes... Vamos falar de um grupo que é tão conhecido quando a gente fala de ferro. Perfeito. A gente fala, do agrião, do espinafre, da rúcula. Olha que demais, gente. Em 100 gramas tem 3,5 miligramas. É uma quantidade legal. Vamos somar 14? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Então, no almoço eu vou comer 2 colheres de sopa de feijão. Perfeito. Vou ganhar 3. Fechou. 3. Aí, eu vou comer um franguinho, vai. 100 gramas. 100 gramas o franguinho. Vou ganhar 5. 8. Já temos 8. Perfeito. Aí se colocar rúcula, tudo de bom, amo. Vou colocar rúcula, espinafre e brócolis também. Também. Puxa, aí já dá pra ganhar um montão. É que não dá pra comer juntando todos eles. Vamos pôr mais 3,5 ou 4. Então, tá bom. De 8 já foi pra 12. Isso só no almoço. Olha que delícia. Já rolou, não é difícil. Não é difícil. Se eu tiver uma alimentação equilibrada, e aí à noite... Se eu quiser pôr ou mais um feijão, ou eu não quero comer feijão à noite, eu quero comer mais uma saladinha, pronto, pôs a saladinha, fechou. Então, com uma alimentação balanceada, eu consigo colocar a quantidade de ferro tranquilamente na minha dieta. Ovinho tem quanto? O ovo tem 1 miligrama por gema. Tá. Já ajuda, né? Também. De bom Às vezes tem aquelas gemas enormes, dão 2, né? E 2,5 miligramas quando na a gente fala da beterraba. Ótimo. E o que é importante? Aí vem os cítricos, que é aquela outra parte. Tá. Às vezes, se eu colocar isso junto com o leite, o que é aquela plaquinha vermelha ali? Olha, não usar. Comi tudo isso, lindo, maravilhoso, aí eu tomo um cafezinho. Tem um alerta aqui. O cafezinho depois do almoço. Não é que eu não possa tomar, mas ele atrapalha na absorção do ferro da alimentação. Tá. Assim como o iogurte, que a gente fala muito pra criança. A criança almoçou e tomou leite depois. Não. Então, eu tenho que dar um intervalo, porque senão, ou uma sobremesinha, comer um chocolate. Tá. Vai atrapalhar na absorção do ferro? Vai. Não é que eu não possa comer, mas dar um intervalo de 1 hora, 1h30, para eu poder absorver melhor o ferro é importante. Tá. E tentar pôr o que a gente fala combinar. O que são esses alimentos cítricos que são ricos em vitamina C? Laranja, então eu vou almoçar, vou tomar um suco de laranja junto. Tá. Ou vou colocar uma cenoura ou minha sobremesa, num primeiro momento, até posso comer chocolatinho, mas eu vou comer às 3 da tarde. Logo depois do almoço, eu ponho um kiwi com um abacaxi. Por quê? Porque são alimentos ricos em vitamina C que aumentam a absorção do ferro. Um limãozinho na salada espremido. Ótimo, lindão isso. Tá. E a cenoura, ela tem que ser crua, esses elementos? Não, eu preciso, assim, cru, ele tem uma quantidade de vitamina C maior, tá bom, Carol? Então a gente recomenda. Raladinha na salada. Ótimo. Junto com a beterraba. Ixi, já aí juntou, aí faz tudo, né? Rúcula, espinafre, brócolis, beterraba ralada, cenoura ralada e um limãozinho. Aí não dá pra ficar com anemia. Gente, aí ninguém vai mais ter anemia. Agora, o que é esse aqui que tem massa? Então vamos lá, exatamente, porque além do ferro, quando a gente fala de anemia carencial, que é essa por falta de nutrientes, ele pode ser pelo ferro, pela vitamina B12 e pelo ácido fólico. Tá. Então não adianta eu também me entupir de ferro e não comer ácido fólico ou vitamina B12. Certo. O que tem B12? Carne, leites e ovos. Eu vou pôr o leite junto com o ferro? Não. Mas no café da manhã eu já coloquei um pouquinho vitamina B12. Um ovinho, vitamina B12. A carne tem tanto vitamina B12 quanto ferro. No ácido fólico, tem a mesma, são alimentos muito parecidos, né? Então, lentilha e feijão, macarrão e agrião. Então, são combinações muito próximas que tem ácido fólico, ferro e B12. A gente só não pode tem que tomar cuidado, né? Com alimentos que diminuam a absorção do ferro, que são esses vermelhinhos, e tentar combinar
com alimentos mais cítricos. E você vai dar uma dica de um suco Mara. Vamos! Esse é aquele pra tomar de manhã e já dá tipo um viva no dia? Olha, é um viva Corre, mesmo, vai. porque além da quantidade de ferro, que é bem grande, ele dá uma energia, viu, Carol? Aí, ó, gente, vamos anotar que isso aí é tudo de bom, Vamos principalmente lá. nessa época do ano. Ó, eu não sou cozinheira, hein? Então eu vou Tem tentar. cara que cozinha bem. Fala aí, você tem 2 filhas, né? Eu tenho 2 filhas. Todo E elas mundo que tem adoram filhas esse suco. Acabam cozinhando alguma coisa, não é, Exatamente. Tem que cozinhar, né, Carol? não tem jeito. E eu tô tão desastrada que eu já me queimei fazendo comida pro João. Né? Às vezes você quer fazer tudo rápido, porque fica assim, mamãe, tô com fome. Mamãe já tá pronto, mamãe, tô com fome. Aí você faz tudo rápido, gente, faz devagar, senão não dá certo. Vamos lá. Vamos lá. Suco pra nossa anemia. A gente vai usar... Não. Nosso suco para a anemia, trocando aí. Ou pra evitar anemia, ou pra dar força, pra tudo. Ai, mas que delícia, tem ingrediente Mara. Meia beterraba. Na tela temos a receitinha. Vamos só ligar aqui. Vamos ver se vai entrar. Então eu vou falar pra vocês devagarinho, Enquanto tá? ele- Meia beterraba. Tá, onde tá aqui? Um copinho. Deu? E tá muito barulho? Não, tá ótimo. Tá Um ótimo. copo de suco de laranja. Vamos colocando então na ordem. Vamos lá. colocar na ordem. Então, meia beterraba. Eu vou fazer um pouquinho a mais pra dar pra nós duas, hein, Carol? Oba. Traz outro copinho pra mim, por favor, Nick. Olha lá, beterraba. Ai, que lindo. E aí, além da beterraba, a gente vai pôr o quê, Carol? Aí depois Vai da beterraba, a gente põe um copo de suco de laranja. Eu vou pôr por último o suco Tá. de laranja, que já tá pronto, Sabe o que eu ó. acho que a gente vai querer? Uma jarra. Porque senão não vai caber nesse copo, agora que eu me liguei. Será que a gente vai... Ó, e a cenoura agora? Cenourinha também vai. Meia cenoura. Exato. 2 colheres de sopa de uva passa. Já vou pegar a uva passa ali. Você pega pra mim, Ah, Carol? aqui, ó. Ah, tá aqui já, ó. Tem Elas já aí deixaram também? separado. E 3 cabinhos com as folhinhas de agrião. Ai, que delícia. Mas sabe o que eu colocaria nesse suco? Um salzinho. Ah, é? É, não, tem suco, por exemplo, suco de tomate, né? Vai Aí sal- dá a dica você, eu então. curto um suco com a pegada salgada. Ai, legal. Fica meio, fica Tipo um de interessante. tomate. É, tipo uma salada. Uma salada no suco. Parece meio doida, né? Mas é bom pra caramba. Aí, chegou a jarrinha, vamos colocar. Vamos lá. Porque a beterraba, ela é adocicada, mas com um pouquinho de sal, fica tudo de bom, né? Vamos lá, nosso Fica agrião. E a nossa uva passa. Aí. Dá tempo pra mais uma perguntinha enquanto a doutora está fazendo o nosso suco, Glaucia? Perguntinha na tela. Vamos lá. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Lidiane, obrigada. A cefaleia... Aí foi. Ave Maria, o que foi agora? Foi a uva passa. Foi alva pasta, deu uma triturada. Pronto. A cefaleia crônica pode ser um fator de risco para quem tem anemia? A cefaleia crônica pode ser um fator de risco para quem tem anemia? Sim. Você lembra que a gente colocou que a anemia vai causar esse cansaço, essa falta de ânimo e dor de cabeça? Então, na verdade, pacientes que têm enxaqueca, eu tenho enxaqueca crônica. Se eu tenho um quadro de anemia, pode ser um fator de gatilho, um fator predisponente para eu ter mais crises. Olha que interessante. Por causa da anemia. Olha só como é importante. A Nossa, anemia está relacionada super. a tudo. Olha, interessante. Então vamos pôr agora nosso... A gente consegue misturar aqui? Isso. Então vamos lá. É porque eu logo vi que não ia dar tudo num copinho. Aí Muito aqui a gente pega um bom. copinho pra mim ou pra você, mas mistura na jarrinha. Olha como fica bonito. Ai, Nosso que lindo! suquinho. Nossa. Então vamos lá, tem as honras, Carol. Ah. E a criançada vai gostar, porque tá bonitão, né? E como tem suco de laranja, fica um pouco mais docinho. Então as crianças podem comer também, tá bom? Acho Doutor, que tem eu um vou copo botar aqui. um pra você e um pra mim. E essa cor, hein? Essa cor é vida. Poderosa, hein? Nossa. Fazer até tintim. Deixa eu botar nesse aqui que tinha Sem problema. o suco de laranja. Ó. Não contem para as crianças todos os ingredientes. Fala que é suco de uvinha. Não parece suco de uva, adorei. Vou falar isso pra minha porque pequena. o João, você fala que tem beterraba, ele olha. Hã? Fala que é suco de uva, que eles amam. Suco de uva é tudo. E pra gente Saúde, também, né? doutora. E pra Vamos gente lá. também, ó. Mara no último grau. E tem um gostinho de, assim, um pouquinho de beterraba, um pouquinho de laranja. O agrião, ele também libera um aroma que é tudo de bom. Não é? O agrião é cheiroso, é perfumado, né? Dá um... E a uva passa deixa um pouquinho docinho. E a uva passa também é bem rica em ferro. Por isso que a gente acaba colocando, tá bom? Doutora, arrasou, arrasou, arrasou. Mas eu vou deixar mais uma perguntinha, porque dá tempo. Quem escreveu pra Vamos gente? lá. Olha lá. Solange, obrigada. Ficou muito bom mesmo, hein?
Qual a relação da anemia com periodontite? É isso? Tem relação? Tem. Então, na verdade, a periodontite, Carol, é justamente essas infecções que a gente tem aqui na nossa boca, na nossa gengiva. Então, até para finalizar, porque perguntou sobre o diabetes, perguntou sobre a periodontite, sobre as infecções. Quando eu estou com anemia, eu estou doente, meu corpo ele está em alerta, meu sistema imune está pior. Eu posso sim, pela falta de oxigênio, ter maior risco de infecção na minha gengiva, eu posso sim ter risco de outras infecções e eu posso sim não me sentir bem. Então, sentir cansado, mais deprimido. Então, qualquer sintoma estranho que o paciente tenha ou que você que esteja assistindo, puxa, não estou me sentindo muito bem, procure um médico e isso provavelmente ele vai descartar, tá bom? E aí, a gente consegue ter mais qualidade de vida e mais tempo para fazer outras coisas. Por isso é tão bom e tão importante cuidar da saúde. Gente, dicas maravilhosas. A gente viu que não é difícil ingerir a quantidade de ferro necessária e ainda com a panelinha de ferro. Melhor ainda. Legal, adorei. Deixa eu passar para vocês o contato da doutora Ana Priscila Soglia, que é nossa endocrinologista, sempre arrasa. Linda aula, muito obrigada, fantástico. Olha, eu vou agradecer aqui o Centro Terapêutico Actalive. O Actalive se escreve assim para você seguir lá no Insta. @AKTALIV, tá? Actalive. E lá também tem um telefone de contato que é o 5583-1576. E você já pode tirar mais dúvidas. Muito obrigada. Obrigada a você, Carol, pelo sempre convite. Um prazer, sempre uma aula, sempre muito gostoso. Obrigada a vocês. Arrasou mais uma vez.